Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Enágio da Escola José Inácio Cavalcante da Silva e hoje estou fazendo essa videoaula para meus alunos dessa escola da turma do 7º ano. O conteúdo estudado hoje, abordado nessa teleaula, será a população brasileira, né? O nosso país é um país que tem uma população imensa. De acordo com o IBGE, a estimativa populacional deste ano, 2020, é que já atingimos aproximadamente 212 milhões de habitantes. Então é uma população imensa, né, o que torna o nosso país o 5º país mais populoso do mundo. Bom, então o Brasil, né, ele é um país populoso por ter essa imensidão de gente nesse território, mas por incrível que pareça, ele é considerado um país pouco povoado. Por quê? Porque a população ela não está distribuída por igual no território, e ao fazer o cálculo da área do território nacional pela quantidade de gente, de pessoas habitando, esse resultado é baixo. Então a gente diz que o nosso país, o Brasil, é um país pouco povoado, né? Porque a densidade demográfica do território nacional é baixa. Algumas áreas terão uma densidade maior e outras áreas uma densidade menor. Em média, a densidade demográfica do nosso território é baixa. Tá bem, gente? Vamos lá. Então, esse mapa aqui ele vai mostrar, né, como está a distribuição da população do Brasil no território. A gente pode observar que existem várias cores diferentes nesse mapa, né? Existem tons de amarelo claro e tons mais avermelhados. Essas áreas mais avermelhadas são áreas onde tem a maior concentração demográfica, né? São áreas de maior densidade demográfica. Né? E onde é que eles estão, essas áreas? No litoral, onde o mouse está passando aqui, ó, no litoral, né? Então no litoral brasileiro, onde estão as principais capitais do nosso território, né? São áreas de alta densidade demográfica, certo? E também parte da região sudeste, né? Parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e um pouco da região sul do Brasil. Então essas áreas são as áreas onde está a maior concentração populacional, né? O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e a cidade de São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Mas a gente vê que à medida que adentramos ao interior do nosso território, essa densidade demográfica começa a diminuir, tá certo? Então isso por quê? O que ocorre no interior do nosso território é que existem algumas questões naturais, né, que dificultou ao longo dos anos a ocupação humana nessa área, como por exemplo a grande floresta amazônica, a grande quantidade de rios na região norte do país, né, isso dificulta a ocupação humana. Também podemos citar uma questão natural no semiárido nordestino, devido à escassez e irregularidade de chuvas, né, essa população não se estabelece nessa área, né, que é o semiárido nordestino. E também na região centro-oeste, né, são regiões de baixa densidade demográfica, principalmente devido às atividades agropecuárias que existem nesses lugares, né, o cultivo de grãos e a criação de gado, né, isso faz com que essas áreas sejam áreas de baixa densidade demográfica. E as áreas litorâneas, né, são onde está concentrada as maiores quantidades de indústrias, né, e os comércios, termina atraindo a população, né, são áreas de atração populacional, o que provoca uma área de alta densidade demográfica. Mas em média, o nosso território tem uma baixa densidade demográfica, por isso que a gente diz que o Brasil é um país pouco povoado. Tá bem, gente? Uma perguntinha aqui básica, né, em quais porções do território está mais concentrada a população brasileira? Né, a gente já falou aqui, né, na região litorânea. Né, por quê? Porque são onde estão as capitais e os maiores centros industriais e comerciais do nosso território. Bom, essa imagem, esse quadro aqui, ele vai mostrar, né, em números e em proporção, né, as diferentes realidades em cada região do Brasil: região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste. A gente pode observar que a região mais populosa do nosso território é a região sudeste, né, com 86 milhões de habitantes. Então
essa região mora muita gente, né? Existiu no passado uma grande migração para essas áreas, principalmente para a busca do emprego, do trabalho, né? E a segunda região mais populosa do nosso território é a nossa região, que é a região Nordeste, com 57 milhões de habitantes. Vejam, vamos olhar agora a densidade demográfica. A gente observa que a densidade demográfica do Sudeste, né, ela é alta, é 94 habitantes por cada quilômetro quadrado. Já a densidade demográfica da região Norte, né, ela é baixa, né, é 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Isso por quê? Porque na região Norte é o maior território brasileiro, né, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, e uma população relativamente pequena, 17 milhões de habitantes. Então, por isso que a densidade demográfica ela é baixa, né, mas a região brasileira que possui a menor quantidade de gente habitando é a região Centro-Oeste, né, com 15 milhões de habitantes. Pronto, essa tela aqui ela vai mostrar o crescimento da população brasileira, né? A população brasileira vem crescendo, ela cresceu no passado, mas dois fatores provocam esse crescimento da população. Um que é o fator da imigração, né, que é a chegada de estrangeiros em nosso território, e o outro fator de crescimento é o crescimento natural ou vegetativo, tá bom? Então vamos olhar aqui esse gráfico, ele vai tentar elucidar algumas questões da entrada de imigrantes aqui no nosso território. A gente pode observar que essa grande quantidade de imigrantes ela surgiu no ano iniciou a crescer no ano de 1885, né, e foi até o ano de 1935. Então esse período ocorreu uma grande chegada de estrangeiros ao nosso território, italianos, alemães, né, africanos, tá certo? Então houve um grande aumento populacional nesse período devido à chegada de estrangeiro. Mais recentemente, a partir dos anos de 1960, essa quantidade de estrangeiro diminuiu, tá certo? Atualmente está chegando no nosso território bastante pessoas da América, né, da América do Sul, bolivianos, venezuelanos, né, equatorianos, para habitarem no nosso território. Então essa foi o crescimento populacional, né, ocorrido de acordo com as imigrações que chegaram ao nosso território nacional. Essa foto aqui ela mostra a chegada de italianos, né, no Porto de Santos, São Paulo, no ano de 1957, certo? Com relação ao crescimento vegetativo, né, que é a diferença entre o que nasce e o que morre, né, essa diferença vai determinar o crescimento vegetativo. A gente pode observar aqui nesse gráfico, né, que esse crescimento vegetativo ele até o ano de 1985 ele era alto, era um crescimento vegetativo alto, mas a partir daí até então esse crescimento vegetativo ele vem diminuindo. A gente pode observar aqui essas duas linhas, né, a linha rosa, que é a taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento a cada mil habitantes, e a taxa de mortalidade, a linha verde, a cada 1000 habitantes, né. A gente percebe que na taxa de natalidade até o ano de 1955, né, era uma taxa de natalidade altíssima, né, e a partir daí começou a declinar, tá certo? Então, atualmente essa taxa de natalidade é muito baixa no território nacional. A gente percebe que a taxa de mortalidade, ela, a partir do ano de 1965, ela se manteve estável, né? Então, ela se mantendo estável, a taxa de mortalidade, diminuindo a taxa de natalidade, consequentemente o crescimento vegetativo ele se torna pequeno. Então a gente de acordo com as estimativas, de acordo com o que está ocorrendo em nosso território, cada vez mais, cada ano que se passar, esse crescimento vegetativo vai diminuir. Por quê? Porque a população está tendo uma baixa taxa de natalidade. Bom, e esse gráfico aqui vai mostrar, né, a esperança de vida do brasileiro, né? Ele vai mostrar a partir dos anos de 1930 até a estimativa de 2020. Então a gente pode observar que no ano de 1930 até 1940 a expectativa de um brasileiro era em torno de 41 anos. Então veja como é baixo. Então imagine uma pessoa, né, ela só atingia em média em torno de 41 anos.
Isso em 1930 e 1940. Então é uma expectativa de vida baixa. Isso por quê? Porque não existia tratamentos médicos eficientes, não existia vacinas, sistemas sanitários era deficiente, saneamento básico era deficiente. E à medida que os anos passaram, né, foi se modernizando e esses benefícios para a população foram aumentando, né? Então a gente pode ver que teve um acréscimo bastante elevado na expectativa de vida do brasileiro, que a estimativa para 2020 a população ela está atingindo 76 anos, né? Então isso por quê? Porque melhorou as condições sanitárias, melhorou as condições de saneamento básico, melhorou as condições de acesso a médico, criou-se vacinas para evitar a mortalidade da população. Então tudo isso elevou a esperança de vida do brasileiro ao nascer. Bom, então essa videoaula, né, foi essas informações que eu apresentei a vocês, foram retiradas, né, do material de Hadas, né, da coleção de Expedições Geográficas da Editora Moderna. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a população brasileira e até a próxima teleaula. Mais tarde, gente, eu mando o trabalho, a atividade para vocês fazerem. Um grande abraço e fiquem em casa.